missões é isso. Missões é isso, é escassez. Então, assim, é maravilhoso dizer sobre o que Deus salvou, sobre o que Deus libertou, mas tinha os momentos difíceis também, né, tia? Sim, Porque você tá sim, acostumado com mobilidade, entrar dentro do sim, carro, chegar no hospital, numa farmácia, no sim. açougue, no mercado. Só que não tinha nada disso lá. Vou entrar numa canoa para ter meu filho. E da onde sai essa fé, mulher? Porque a maioria das mulheres hoje ia dizer: esposo, você me trouxe aqui para isso? A gente não pode voltar a ficar 6 meses, ter o neném no Samaritano, no Santa Joana, no São Luís e depois voltar para a missão? Da onde Não. saía tanta fé? Da onde fluía tanto para fazer você passar por tudo isso? Verdadeiramente estava falando comigo e eu estava no moço que estava pilotando a canoa. Eu disse, Manuel, você falou comigo? Ele disse, não. Eu disse, mas eu estou ouvindo. Aí ele continuou, disse, Manuel, você falou de novo comigo? Aí eu lembrei de Samuel. Eli, você me chamou? Aí o Manuel disse para mim, pastora, é Deus que está falando com a senhora, eu não estou falando. Falei, mas ele não ia mudar o nome do meu filho agora, na última hora. E Deus falou para mim, seu filho se chamará Mateus. Eita. Cheguei no 9 meses hospital, chamando de João Lucas. Gabriel Lucas. Gabriel Lucas. Cheguei no hospital, não tinha médicos. Aí. E eu não dava tempo de eu chegar até Manaus. Que era o centro do Amazonas, é Manaus, né? Manaus, outra Quatiara, né? Mas a minha médica era de Manaus. Porém, o que me chamou a atenção é que eu não podia ter parto normal. Tinha que ser cesárea, né? Mas olha como Deus é lindo. A moça disse para mim, a senhora vai morrer, senhora. Meu Deus. Porque não tem médico no hospital. Eu disse, eu não vou não. Jesus falou para mim que eu vou ganhar muitas almas para Ela o fala, reino não tem dele. médico, eu preciso só de uma parteira. Sim. E aí, de repente, ela disse, chegou um médico. Eu estava orando. Chegou um médico, mas ele vai assistir jogo em outro lugar. Então, ele é muito rápido. Ele vai fazer a cirurgia da senhora com muita rapidez. Mas não era um médico da terra, né? E quando ele veio fazer o meu parto, eu não vi o médico. Mas ele disse para mim, o que é o bebê? Eu disse, é um varão. Deus já falou que é um varão. Que Deus na já tinha época não. falado. Na época já tinha ultrassom, tia? Nessa época? Eu não fiz ultrassom. Mas Eu não mesmo na tinha cidade, dinheiro. era Sim, caríssimo na época, sim, né? Porque a gente tá era. falando de 20, 30 anos atrás, né? Sim, de E 29 no anos Amazonas, atrás. então, não teria de forma alguma no meio da selva, né? Sim, e eu também não tinha condições financeiras, porque a, o salário missionário é um salário para você sobreviver, não é? Não é para você nem mesmo estar fazendo exames caros. Não é pra viver em abundância, né? Não. Mas, de repente, o médico fez a minha cirurgia e foi embora. E eu cheguei e disse, eu quero ver o médico, quero agradecer, ele salvou minha vida. A moça disse que eu ia morrer. Mas o médico não era da terra. Ninguém encontrou o médico mais. Senhor é a nossa providência, Sim. né? Ele é fiel, E ele te prometeu que não ia faltar nada ele lá. prometeu que ele cuidaria de mim, né? E após, houve outros casos também, de eu cair no Rio Amazonas e Jesus me tirar. Enfim, Deus cuidou de mim todo o tempo. Deus cuidou em todo o Cuidou tempo que você esteve lá. E todo o qual tempo. foi o maior aprendizado que você teve nessa missão do Amazonas? Porque isso mexe um pouco com a gente no sentido de valorização das pequenas coisas, né? Porque de repente a gente tem acesso a tudo e a gente conhece milhares de pessoas que não têm acesso a nada. Vivem situações precárias, tanto espiritualmente como materialmente. Qual foi o ensinamento para a vida que você olhou e falou, não, isso aqui eu levo para a vida? O orgulho cai. A gente passa a ser humilde como Jesus. Porque lá você tem que comer o que eles comem. Lá você tem que aprender a viver junto com eles. Eu não gostava de peixe, eu não gostava do cheiro do peixe. Mas me deparei em dias de estar na beira do rio esperando alguém chegar com o peixe na mão. Eu olhava para o céu e dizia, Senhor, eu não acredito que seja eu que estou aqui. Isso é um milagre.
Isto é um milagre. Então, eu aprendi o que Cristo passou na terra. E mais que Jesus comia era o peixe. E lá nós comíamos o peixe, de manhã, à tarde e à noite, quando tinha. E um dia eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Terminou o culto e o irmão Antônio, lá do Rosarinho, falou para mim: pastora, sobrou 3 peixinhos, a senhora quer levar para sua casa? Eu disse: não, nós já jantamos, nós já comemos o peixe. Ele disse: leve, os peixinhos ainda estão vivos. Eu disse: não, irmão Antônio, nós já jantamos. Terminou o culto, o senhor serviu o peixe para nós. Aí ele colocou o peixinho dentro da canoa, num pouquinho de água e falou: pastora, leva o peixe. Eu falei: tá bom, eu vou levar o peixe. 3 peixinhos. Chegando na minha casa, tinha 30 pessoas esperando para jantar. Eu não tinha um peixe em casa. Meu Deus. Eu olhei para os 3 peixinhos da canoa, falei: meu Deus, tem janta para todo mundo. Fervi o peixe, fizemos o caldo, porque lá a gente faz o caldo, e servi para as 30 pessoas e ainda sobrou caldo de peixe. Os 3 peixinhos Os que você 3 não queria peixinhos eu não queria levar. Isso Vivendo marcou um muito a minha milagre, vida, porque Deus, ele vê o amanhã, ele vê horas depois e nós não vemos. E eu fiquei muito feliz. Quando meu bebê nasceu, e o meu marido disse: vamos embora. Falei: os bichos vai... Ele falou: os bichos vai picar meu filho. Eu não vou aceitar. Eu disse: eu não vou. Deus não falou que nós iríamos embora. Nós ainda temos almas para ganhar. E ganhamos muitas almas ainda para Jesus. Muitas almas. Foi um trabalho gigantesco. 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 Explica um pouco pra gente, assim, porque nessa missão da Amazônia, você não poderia ficar parada num lugar só. Porque Não, senão a missão não fluía. não, Ah, vou ficar só aqui nessa aldeia. Não, não. você chega numa aldeia, você evangeliza, Sim, você prega a palavra e ali chega uma hora que o trabalho se esgota, porque sim, todo mundo escutou e aquilo que Paulo vai nos ensinar. Escutou a palavra, creu, foi salvo. Não creu, tô saindo, bate ali a sola do sapato e como que era ribeirinhas. essa intermediação entre aldeias, entre povos? Como que você fazia para definir o próximo local a ser evangelizado, o próximo local da missão? Tinha um cronograma ou você ia de acordo com que as pessoas chegavam pedindo ajuda, socorro? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Tinha alguém que intermediava, porque você veio do interior de São Paulo, conheceu a Americana, ficou 6 anos no Gideões, mas não conhecia nada de Amazonas. Como que era essa intermediação? Conta um pouquinho pra gente. Essa intermediação, a maioria das vezes era através dos pastores, que mudava a gente de campo. Mas só que depende do campo que você está, você não consegue evangelizar a todos, porque são muitos ribeirinhas. Então, é muito pedido de socorro, de pedidos de ajuda, e o translado é muito longe. Então, você demora muito tempo para chegar em uma ribeirinha. Então, o seu tempo é muito escasso ali. E cada vez que você vai num ribeirinha, você fica quase o dia todo, volta à noite. Nós saímos 2 horas da manhã para fazer um culto 3 horas da tarde. Terminava o culto 5 horas, nós chegávamos em casa às 4 horas da manhã. Nossa, Deus. Então, o tempo lá é muito curto devido não ter conduções adequadas. Então, você ia para os ribeirinhas e ficava anos e às vezes não conseguia evangelizar a todos. Então, há uma necessidade muito grande de missionários no campo, principalmente Amazonas. Há uma necessidade muito grande. Existem milhares de almas sedentas ali, de amor, de carinho. E me tira outra coisa, aqui a gente é curioso, viu? Acho que você já entendeu que aqui a gente é curioso mesmo, a gente vai perguntando. Cultura. Cultura é tudo, porque aqui a gente tem o nosso processo cultural de higiene, aqui a gente tem o nosso processo cultural no modo de falar, de se expressar, de apontar. Como que foi a adaptação da cultura? O que Nossa, você encontrou lá? Encontrou outra língua? nossa. Encontrou outra vestimenta?
encontrou, conta assim alguma coisa que, ó, isso eu não podia fazer porque era um ato hostil para eles e aqui era normal. Então, se puder, enquanto ela se recompõe ali, ó, Rodrigo, coloca pra gente Mãos que Ajudam. Vamos falar do Mãos que Ajudam. Vocês viram, né, gente? Isso aqui é chamada de verdade. A gente trouxe aqui, tá trazendo para vocês aqui algo especial. Não de alguém que escolheu ser chamada para a missão, é de alguém que foi escolhida para a missão. Eis a diferença. Então a gente vai falar muito mais, mas eu queria que o Rodrigo colocasse aqui na central para a gente falar aqui, ó, do projeto Mãos que Ajudam. A gente está falando de obra missionária, a gente está falando de uma obra de ajuda, de estender as mãos. Então não há momento melhor para a gente falar do projeto Mãos que Ajudam. Esse projeto que tem na liderança ali o nosso irmão Tiago, o nosso irmão Rafael, eles agem ali no intuito de arrecadar alimentos e roupas. Agora está chegando frio. Você que tem um cobertor, você que tem uma blusa, uma calça, uma touca que você não usa mais, nos procure para doação, nos procure para doar um alimento, uma cesta básica, o que você tiver para doar. A comunidade evangélica Lírio dos Vales, que fica ali no Jardim Nova Cidade, conta com você para nos ajudar nessa obra. É uma obra carente que precisa da sua ajuda, então nos ajude, doe o que você puder. Pega o nosso contato, aqui tem o nosso canal do YouTube, coloca a sua mensagem ali no texto, procura a gente lá no Instagram, me procura no Instagram, manda um direct que a gente vai te auxiliar, a gente vai retirar para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Projeto Mãos que Ajudam, a gente não vai deixar esse projeto morrer, esse projeto nasceu para ajudar, para estender as mãos e a gente conta com você para esse projeto, tá bom? Obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, você que está nos assistindo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho ali para você receber a notificação sempre que a gente programar um vídeo, para que esse trabalho, esse testemunho de missões possa chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos continuar, missionária, com mais curiosidades. Fala pra gente da cultura daquele povo, algum ato hostil que você sabe, você era acostumado a fazer, mas não podia porque sabia que não ia ser legal. Conta pra gente o impacto cultural que foi lá no Amazonas com os ribeirinhos. Eu fiquei emocionada, assim. Cultura completamente diferente. Para começar, um jornal que eu queria ler de São Paulo demorava uma semana para chegar lá. Então você vê a distância que nós estávamos, não é? A cultura ali é completamente diferente. Eles vivem no mundo deles. Ali não tinha televisão, não tinha luz na época. Agora tem luz para todos. Mas na época não tinha luz, não tinha roupas adequadas, não tinha colheres para comer as crianças. Não tinha uma fralda. Foi muito difícil, o alimento completamente diferente. O falar, o pensar, o sonhar deles. Modo de ver a vida, de completamente enxergar diferente. o futuro. Não tinha, é aquele mundo pequeno, aquela aldeia. E é ali que nós vamos viver, é ali que nós vamos morrer. E o primeiro velório que eu fui, eu fiquei uma semana chorando de ver aquele caixão feito de madeira ali para enterrar aquelas pessoas. E eu falei, meu Deus, São Paulo vem aqueles caixão bonito, todo brilhando. Peças banhadas Meu a Deus, cor de tudo ouro. de bronze, né? De bronze. E lá eram pregados e o irmão foi mais cedo para fazer o caixão. Aquilo me devorou as minhas esperanças, a minha alegria de ver aquilo. Mas eu tinha que passar. Tinha que passar, exatamente. E fala pra gente alguma coisa divertida que você encontrou lá, alguma coisa legal que te levava a uma coisa que, não, isso daqui a gente dava risada porque era engraçado. O que que tinha de divertido? Sim. Porque a missão, assim, gente, para você que Sim. está nos assistindo, a missão, Sim. não sei se você percebeu, mas ela tem um pouquinho de tudo. Ela tem um pouquinho de alegria, ela tem um pouquinho de aflição, ela tem um pouquinho de necessidade. Conta pra gente um pouquinho de alguma coisa que te trazia alegria na missão. O que mais me chamou a atenção e que eu ri muito sozinha
Foi quando eu cheguei na beira do rio, aquele monte de crianças, pequenininhos, na beira do rio. E eu, meu querido, por favor, fique longe. Se afasta da beira do rio. Aí eles olhavam para mim, assim, 5 metros de altura, eles pulavam e saíam nadando. Nó- E eu não sabia nadar. E eu ria sozinha. Quando eu via a cabecinha deles aparecendo, falava, Deus, eu não acredito que essas crianças sabem nadar. E eles olhavam para mim e faziam assim. Eu falava, ai, não tira a mão da água, vocês vão afundar. Você morrendo de Era uma medo, eles se diversão para mim divertindo quando eu só. via eles se jogando na água, não é? Era tudo de maravilhoso. E a nossa alegria lá era quando o barco passava, que vinha pessoas de fora, não é? Olha só. E nesses barcos, um dia eu chorei muito, queria tomar água potável, porque a gente tomava água da chuva, né? Que a água do rio era muito suja. Aí reutilizava a água, né? Tinha o... Reutilizava a água Reutilizava. da chuva. Mas um dia eu orei. Olha como Deus é maravilhoso. Eu amo Deus. Se você tem uma chamada missionária, você precisa crer nessa chamada. Você precisa viver essa chamada. Você tem que renunciar para viver. Mas viver sem reservas. Porque se reservar alguma coisa, você não vive missões. Você nem vive lá e nem vive no meio da família. Você tem que renunciar. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou que ia enviar Abraão para uma terra distante, que Deus o mostraria. Foi como foi para mim. Eu fui para uma terra distante, eu não sabia para onde estava indo. Mas eu orei e disse, Senhor, eu quero beber água potável. E lá ninguém tinha poço. E um certo domingo, nós fomos ver o barco que estava chegando. Vinha pessoas de São Paulo, vinha pessoas de Porto Velho, e nós chegamos na beira do rio. Era o nosso cinema, era a nossa televisão, era a nossa alegria ver as pessoas. Muitos nem desciam lá na nossa vila, iam direto para Manaus, só mandavam a mão Só para dava o nós. tchauzinho e seguia a viagem. Exatamente. Outros até davam Coca-Cola para nós, Coca-Cola no deserto. Eita, coisa boa. Mas um certo dia eu estava na beira do barco, eu ouvi uma voz conhecida. E ele disse, pastora, o Senhor me mandou vir aqui. E eu disse, amém. Ele disse para mim, Jesus mandou vir furar um poço para você. Nossa, Deus, porque você ficou pedindo água potável. Olha só, gente. E ele era um coronel aposentado, né? Eu disse, você sabe furar um poço? Ele disse, sei. Eu aprendi no exército. Ele furou o poço. Eu fui pegar água do poço e eu não consegui, porque ele furou com a boca muito larga para entrar ar lá dentro. Quando eu fui pegar a água, eu não consegui pegar. E eu segurei a corda e comecei a chorar. Disse, Deus, o Senhor mandou a água e agora eu não consigo pegá-la. Por favor, eu preciso beber água. E eu puxei a corda e consegui algum. Lá fala uma zagaia. O nome aqui eu não sei como chama, acho que não tem por aqui. É uma zagaia, porque onde a gente mata as cobras tem que matar de longe, né? Aí eu peguei e puxei a corda. E quando a água chegou perto de mim, eu comecei a chorar de emoção de ver aquela água perto de mim. Mas eu não consegui tomar a água, bateu palma no portão, eu fui atender. Quando eu atendi as irmãs, uma irmã pegou na minha mão e disse para mim, Deus ouviu tua lágrima na beira daquele poço. Eu falei, então por que ele não me ajudou a pegar o balde? Ela disse, porque ele falou para mim falar para você que por esses dias ele vai tirar você daqui e vai levar para um outro lugar. Você não vai lembrar mais o sofrimento que você passou aqui. Essa foi a hora de finalizar a obra missionária no Amazonas? Aí ficou mais alguns dias, inauguramos uma outra igreja, que nós fizemos uma congregação. No dia que nós estávamos inaugurando, que cortou a fita na porta da entrada, Deus levantou a esposa do pastor e disse para mim, prepara tuas malas, que Deus vai levar você para outro país. Olha que bênção. Está certo, estou Que preparada. intimidade, gente. Que coisa gostosa Agora eu você estou conversar preparada. com ele agora e daqui a pouco alguém bater palma e ele mandar a resposta. Mas vir embora.
já havia acostumado com a comida, com os costumes, né? As meninas que não usavam roupinha em cima eu já tinha levado, estava todo mundo compostos. Então, eu estava muito feliz ali.